Nosso tema de hoje é a conjugação das lutas contra o racismo e o sexismo, e particularmente o crescente protagonismo de mulheres negras conscientes e qualificadas que transportam essa pauta para o campo da política. O racismo estrutural, infelizmente, vai dando mostras de sua vitalidade e crescimento, mesmo neste contexto de pandemia do Covid-19, fazendo com que o número de mortes de pessoas negras seja 5 vezes superior de pessoas brancas. E isso se deve às condições estruturais de sobrevivência que são muito mais precárias entre pessoas negras do que pessoas brancas. Já não bastasse a continuidade das operações policiais nas favelas e periferias de todo o Brasil, que seguem intensamente atacando e atingindo os corpos negros, produzindo o inaceitável genocídio da população negra, já não bastasse a perversidade racista da nossa elite, que impede as trabalhadoras domésticas de cumprirem o isolamento social. Agora, o racismo resolveu pegar na mão de nossas crianças e conduzi-las diretamente à morte. Mas estamos indignados com a persistência do racismo. Vidas negras importam. Nossa convidada de hoje tem uma ampla participação na área do feminismo negro. Licenciada em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia, iniciou sua militância na luta da juventude negra por cotas raciais no ensino público de nível superior e pelo direito à mobilidade urbana na chamada Revolta do Buzu, contra o aumento de tarifas de ônibus em Salvador. Militante da União de Negras e Negros pela Igualdade, o Negro, entidade que preside desde 2016, tem uma extensa atuação na área pública em órgãos voltados à implementação dessas pautas, como o Conselho Nacional de Juventude, do qual foi presidente, em que lutou contra a redução da maioridade penal, pela eliminação dos autos de resistência, pelo Estatuto da Igualdade Racial e em defesa das comunidades quilombolas. Também participou da organização das Marchas das Mulheres Negras e do movimento Outros 500, de resistência negra, indígena e popular. Vamos conversar com a militante negra e feminista Ângela Guimarães. Ângela, além de um grande prazer de recebê-la, é uma oportunidade de que a gente possa compartilhar essa sua experiência, esse seu conhecimento, essas suas reflexões, né, nessa luta, tanto feminista como luta negra, né, com os nossos, a audiência do nosso programa, e também a oportunidade de lhe dar os parabéns por essa brilhante trajetória, esse currículo realmente muito significativo. Muito obrigado por participar, Angela. Obrigada pelo convite, muito obrigada, Medeiros. Quero deixar aqui um abraço para Dom Filó também. Dizer que é um prazer grande estar fazendo parte aqui desse bate-papo, né, dessa troca de ideias. E agradeço aí pela deferência. Como é que você começou na militância? Olha, Medeiros, eu respirei fundo aqui, porque, de fato, eu comecei criança, para dizer a verdade, né? Eu sou nascida em 81. Esse ano eu faço 40 anos de vida, 20 anos, assim, de uma militância mais orgânica, mas eu fui a criança da década de 80, né? Com todos aqueles ventos das lutas pela redemocratização. Eu sou nascida no Curuzu, na Liberdade, parede com parede, com o Ileaxé de Tolu, né, da Mãe Hilda, local de fundação do Bloco Afro Ileaie, e toda essa trajetória, né, marcou a minha história. Então, a construção do ILE, os ventos que sopravam ali no meu bairro, a organização política da juventude negra também ali, nos blocos afro, nos blocos de samba, nos afoxés. O Curuzu é onde fica a sede do MNU em Salvador, né? Os meus tios participaram da formação do ILE, outro tio participou do Olodum, uma prima também. Então, todos esses ventos acabavam soprando ali na minha casa, nas reuniões de família, essas referências musicais, culturais, de contestação, de autoestima. Então, assim, eu lembro muito assim que na casa dos meus avós, a gente ouvia muito Clementina da Silva, Jovelina Pérola Negra, Milton Nascimento, Emílio Santiago. O meu pai ouvia muita música de protesto da época da ditadura. Então, eu fui meio que criada nessa atmosfera, nessa ambiência.
E daí, eu lembro bem assim, que na rua que eu morava, na primeira eleição direta, né, depois da ditadura militar, meu pai resolveu organizar uma eleição entre as crianças. Só votava criança, porque a gente não tinha idade para votar, né? Então, aquela confusão e música que grudava no ouvido, e os candidatos no horário eleitoral. E acabou que, naquela ocasião, nas crianças da minha rua, Lula ganhou. A gente preconizou a coisa que só veio ser realidade 4 eleições depois. Então, desde ali, eu me recordo, assim, de um acompanhamento, assim, né? De acordo com a minha maturidade da época, assim, da política. Depois eu lembro de acompanhar pela televisão a votação do impeachment de Collor, né, de 92, aquele movimento dos caras pintados. E na minha casa, esse debate era um debate permanente. Era Natal, era São João, era aniversário de gente, eram os domingos nas casas dos meus avós. Então, era um debate assim, muito permanente. Não era uma coisa assim, tipo, né, pegam aí uma carteirinha, vai se filiar alguma coisa, mas era uma coisa que pairava no ar, que estava sempre presente. Então, foi me despertando. E eu, desde criança, sempre gostei muito de ler. E depois, quando eu fui ficando adolescente, eu gostava muito de ler a história da resistência à ditadura. E comecei a me identificar, porque eu acabava tendo mais acesso a isso. E aí eu ficava assim doida para na minha escola ter Grêmio, e não tinha. Eu ajudei a remontar o Grêmio da minha escola. E quando eu fui para o movimento estudantil, quando eu entrei na universidade, eu acabei entrando no movimento estudantil. Então, eu posso dizer assim, que é uma coisa que vem de berço mesmo, sabe? Está na sua própria genética. Tá na minha genética, tá? Porque, assim, eu sou muito mergulhada nesse ambiente e eu gosto. Eu não saberia te dizer, assim, como é viver sem militar, sem estar fazendo parte de alguma luta coletiva, de alguma causa, de alguma ação. E eu gosto muito, assim, que é uma coisa que me dá adrenalina, que me dá satisfação pessoal e coletiva e que mexe, assim, com a minha forma de estar no mundo, né? Porque eu fico pensando, assim, se fosse para pegar assim, a realidade nua e crua, do jeito que ela a gente desanimava. A gente desanimava um bocado. Então, a militância acaba sendo essa energia, assim, para acordar no outro dia e para continuar. Qual foi a primeira luta específica, com objetivo específico, na qual você se envolveu? Foi a da escola? Olha, não, foi antes, porque assim, eu fui lá eu morei um tempo no Curuzu, nasci no Curuzu, depois morei um tempo na Mato Escura. E na Mato Escura é um bairro de periferia também de Salvador, não é conhecido, né? A maior marketing do bairro é porque é onde tem o maior presídio público do estado, é lá na Mato Escura. E é uma periferia com muita dificuldade, distante do centro da cidade, com problemas de transporte público, acesso à educação, cultura, tudo isso. E eu lembro que eu fazia parte do grupo de jovens da Igreja Católica e depois do grupo de jovens do meu bairro. E a gente no bairro organizava as atividades culturais, porque não chegava nenhum tipo de ação cultural dos poderes públicos. Então eu tinha grupo de teatro, eu tinha um grupo de dança, eu tinha um grupo que produzia um jornalzinho que passava com as histórias da comunidade. Então, digamos assim, era específico porque a gente queria ter acesso à cultura, né? E a lazer, a entretenimento, essa coisa toda. Então, era específico por isso. Aí, mais tarde, de fato, já na universidade, é que eu considero assim que a minha militância mais orgânica, né? De participar de reunião, né? De saber a hora de falar, não falar, acordo e proposta, essa dinâmica toda. Na universidade foi a luta pela cassação de ACM, porque eu já era do centro acadêmico, a gente tinha estourado aquele escândalo da violação do painel do Senado e a gente já tinha uma revolta muito grande, né? Porque era um coronel corrupto e mantinha a Bahia ali, né? Nos piores índices sociais e cortava investimento em tudo, implementou um programa de privatização, aquela coisa toda. E aí a gente organizou no centro acadêmico uma assembleia que definiu que a gente ia levar essa pauta para uma instância maior, que era a reunião de todos os centros acadêmicos da faculdade, da universidade. E aí eu digo que ali foi assim algo que foi tipo a virada de chave na minha vida para a política, porque até então eu queria participar, mas assim eu não me enxergava como uma pessoa linha de frente. Né? O racismo e o sexismo fazem isso com a gente, né? A gente tem poucas referências às vezes nos lugares mais institucionais da política, que são mulheres, então a gente fica meio sem saber se aquele lugar é nosso mesmo, se, né, vou tomar frente, não vou, essa coisa toda.
E aí a gente levou aquela manifestação para a rua e acabou dando certo, virou uma jornada e ele acabou renunciando. E aí eu falei, porra, fazer movimentação dá resultado. Então, eu, digamos assim, eu peguei gosto. Ali eu peguei gosto. E como é que você chegou à luta pelas cotas? Bom, eu me filiei na UNegro em 99, certo? Eu comecei a fazer teatro em 99, teatro de rua, teatro negro popular, com o diretor Luiz Bandeira. Fiz dança afro com a diretora Nadine Nóbrega e também com a diretora Roquelina Santos. E tudo isso criou uma efervescência na minha cabeça, né? De que tem um racismo, é um sistema estruturado, a gente precisa se organizar. E eu achava assim que pela arte ia ser minha forma de enfrentar. Ainda não estava na universidade. Eu dizia, não, vou aqui pela arte porque é uma linguagem que tem capacidade de chegar aos milhões e a gente não se vê na TV, a gente não se vê, né, no cinema. Então, vamos transgredir essa coisa aí, porque a gente é maioria. Eu achava que é por ali. E o meu diretor de teatro, Luiz Bandeira, a gente fazia teatro no Teatro Miguel Santana, ali no Pelourinho, que vocês conhecem. E na segunda esquina, depois do Miguel Santana, é a sede da UNegro. E ele sempre dizia, quando vocês puderem, vão lá na UNegro, vão conhecer o Negro e tal. Aí um dia eu resolvi ir, né? Aí fui, gostei, estava na preparação desse movimento Brasil Outros 500, né? Contestando essa história, né? Idílica dos 500 anos, do encontro das raças, de um paraíso racial, essa coisa toda. Acabei me engajando ali no movimento negro. E calhou que foram os anos também, 2000, né? Foi o 99, 2000, foram os anos que foram muito intensos de debate no movimento negro por conta da preparação para a terceira conferência de Durban. Né? Então, a gente fazia debate na UNegro, fazia debate nas escolas, fazia debate nas universidades, a UNegro fazia parte da CONEM, a UNegro participou de todo aquele processo, pré-conferência das Américas, etc. Então, eu cheguei ao debate de cotas por isso. Né? Em 2000, eu entrei na universidade, comecei a fazer parte do movimento estudantil e já também com essa bandeira da democratização do acesso à universidade pela juventude negra. Então, foi juntando o que eu aprendi na UNegro com as situações vivenciadas na universidade. E quando eu fui presidenta do DCE, a minha chapa se elegeu com essa bandeira prioritária. Né? De vamos aqui, essa chapa vai fazer o quê? Essa chapa vai lutar para implementar as cotas na UFBA. E é interessante porque, com todo o respeito que a gente possa ter pelo PT, tem muita gente que acha que quem foi o grande responsável não foi o movimento negro, foi o PT. Ora, nós que viemos de longe, sabemos que não foi bem assim. Né? Sim, com certeza. A gente, assim, eu penso que a influência das conquistas, né, das ações afirmativas nos Estados Unidos, na década de 60, após longas mobilizações, sopraram esses ventos aqui, mas a gente, numa ditadura, ainda não tinha as condições e ambiência para tornar esse movimento um movimento de massa, né? Também a esquerda ainda ali na clandestinidade, né? Guerrilha urbana, guerrilha rural, aquela ambiência toda, ainda não foi o momento. Depois eu acredito que com a reorganização do movimento negro contemporâneo, a partir da fundação do MNU-CDR e daí em diante, que abriu uma avenida para essas outras entidades, inclusive é o Negro, que é de 88, não é? E aí, a Conferência de Durban eu reputo como um momento que deu uma sacudida assim, no Brasil, né? Colocou o Brasil para se encontrar mesmo com ele mesmo, assim, tipo, como esse país de maioria negra não se vê negro em nenhum espaço da universidade, não se vê negro em nenhum espaço de comando das empresas, do serviço público. Não é por acaso, Ângela, que exatamente depois desse momento, exatamente no final de 2001, que é aprovada a medida de políticas de ação afirmativa para negros na universidade aqui no Rio de Janeiro, que foi o primeiro estado que adotou isso para as universidades públicas do estado. Mas nós vamos voltar a esse assunto, eu quero saber mais da sua participação no próximo bloco. Ângela, então, no final do primeiro bloco, nós estávamos falando sobre essa atuação do movimento negro em prol das políticas de ação afirmativa com recorte racial. E você falava aí da participação, da atuação da UNegro e como você participou desse processo. Então, eu penso que a Conferência de Durban foi um grande marco, né, para toda essa agitação
política, de concepção de ação afirmativa, o debate internacional sobre reparação, o fato do Brasil ter subscrito a declaração e o plano de ação de Durban também acabaram, né, reforçando esse pleito nosso, essa nossa provocação ao Estado por conseguir responder a essa luta nossa por inclusão, por reparação, por oportunidades, né? Então, eu penso que foi um momento assim, muito chave para uma virada de tempo histórico em relação às demandas da população negra, porque a gente sempre demandava e encontrava as portas do Estado absolutamente fechadas. Era um encontro de dois mundos que não conseguiam se comunicar, porque a gente tinha, por um lado, o Estado brasileiro, que se dizia democrático, que se dizia racialmente inclusivo, que se dizia um Estado universal, gerador de oportunidades igualitárias para todo mundo, e, de outro lado, o movimento negro contestando, né? Obviamente isso, porque o abismo que separa historicamente, né? E que sempre separou aqui nesse país o agrupamento branco do agrupamento negro é uma coisa assim espantosa, uma coisa assim que qualquer pessoa de fora do país, quando chega aqui, se choca. Né? Primeiro que a imagem que é vendida do país lá fora é uma imagem de um país totalmente branco, e as pessoas chegam aqui e dizem assim, como assim? Como assim no telejornal não aparece? Como assim nos filmes não aparece? Como assim nas novelas não aparece? Como assim nos artistas que viram ícones internacionais isso não aparece? E a gente tem essa presença aqui marcante. Eu costumo dizer assim, que o Brasil ele deve muito ao movimento negro, porque a história oficial contada ela é uma grande mentira, ela impossibilita que as pessoas acessem a real história do país. Então, o movimento negro ele veio de forma crítica, botando o dedo na ferida, questionando o Estado, exigindo reparação, exigindo política pública, e eu considero que o início dos anos 2000 foi um momento assim, muito marcante e que acabou jogando papel na primeira eleição de Lula, sim, e depois na agenda aqui, um primeiro governo progressista, com vínculo com os movimentos sociais, conseguiu implementar, porque vem desse caldo histórico acumulado, desses sujeitos e dessas sujeitas que apontaram as necessidades e apontaram também os caminhos. Então, a CEPI, ela não surge de um decreto, a CEPI surge de um conjunto de lideranças, de coletivos do movimento negro, que elaboraram, inclusive, a proposta que virou a criação, a lei que criou, de fato, a CEPI, que veio a CEPI, que veio o Conselho de Igualdade Racial, o Plano Nacional de Política de Igualdade Racial, uma proposta de Estatuto da Igualdade Racial que ficou longos anos tramitando na Câmara, a própria proposta de cotas, não é? A proposta de cotas no serviço público. Então, a elaboração do movimento negro brasileiro ela é muito rica. Ela serve, inclusive, para o Brasil se reencontrar com sua verdadeira face, para a gente superar a farsa contada do paraíso racial, da igualdade, de que está tudo muito bem, que nessas novelas que passam por aí. Essa cordialidade, essa passividade que nunca existiu. Né? É uma história que foi construída à base de vários banhos de sangue. Né? A escravidão, o tráfico negreiro, a violência sistemática, o genocídio negro e indígena, o estupro colonial. Essas são as faces verdadeiras da história do Brasil. E aí é muito interessante, Ângela. Eu tive essa experiência mais atrás, mas você também vivenciou isso. Quando nós chegamos hoje à universidade, eu acabei de concluir o meu doutorado no ano passado, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando a gente vê o número de alunos negros, tanto de graduação quanto de pós-graduação, quando, no meu caso, eu era o único da faculdade, o único homem negro da faculdade, a gente vê que a coisa, pelo menos nesse sentido, avançou bastante. Né? Avançou e muito. A paisagem da universidade é outra. A ambiência da universidade, a quantidade de produção intelectual negra é um negócio assim que chama atenção pela qualidade, pela diversidade, pelo volume, pela expressividade. Eu lembro que quando eu entrei no movimento estudantil, no início dos anos 2000, a gente fez a primeira semana de consciência negra do meu curso, o curso de Ciências Sociais da UFBA. E nessa primeira semana, a gente contava nos dedos as professoras e professores negros para convidar, porque a gente achava assim uma oportunidade de visibilizar.
esses docentes e essas docentes negras. Tinha que repetir as pessoas, né? Em 5 dias de atividade, tinha que ficar repetindo as pessoas. A professora dizia, mas não posso ter uma aula, vou ter que desmarcar, porque de tão poucas que eram, né? E pouquíssimos também estudantes. Essa realidade, do ponto de vista dos estudantes, avançou bastante, né? A partir das primeiras políticas afirmativas implementadas, mas nós ainda temos uma tarefa, né? De enegrecer a docência superior das universidades brasileiras, né? Ainda os mecanismos de exclusão ainda continuam muito ativos. Essa semana eu estava numa discussão da Comissão de Políticas Afirmativas da Universidade aqui do Sul da Bahia, Federal do Sul da Bahia. E lá eles aplicam, elas no caso, é a única reitora negra de Universidade Federal hoje no Brasil, Quem é? que é a professora Joana Angélica Guimarães. Né? Nós, inclusive, da Unegro, trouxemos ela aqui em 2019 para um debate em Salvador, justamente para problematizar essa ausência de professoras negras. Ela tem um mecanismo lá muito interessante que elas fazem concurso para docente agrupadas vagas, para o percentual obrigatório de reserva de vagas incidir sobre o conjunto, o universo das vagas. Porque quando cada departamento faz o concurso individual, departamento de história, uma vaga, não tem como incidir a cota. Então, lá elas implementaram isso e tem um monte de professor entrando nas altas cortes para contestar esse sistema. E a gente está aqui fazendo uma linha de frente de defesa, de permanência desse mecanismo, porque é um mecanismo que tem possibilitado que, de fato, essa universidade tenha 30% de docentes negras e negros. Você também tem atuado na área pública, tanto nas esferas municipal, estadual, federal. Quais foram as grandes possibilidades e os grandes obstáculos que você viu nesse percurso? Vou começar pelos obstáculos, viu? Que é mais fácil lembrar. Os obstáculos são os mesmos de sempre. É a mistura do racismo com o machismo, com a tentativa de diminuir a nossa capacidade de elaboração, a nossa capacidade política, a nossa capacidade técnica, a falta de fé que as pessoas têm na gente, a tentativa de silenciamentos, de desmerecer a nossa contribuição. Isso é uma constante. Certo? Mas, enfim, né? Como eu falei da minha trajetória, eu venho de uma família que tem mulheres negras que romperam barreiras. Minha mãe foi a primeira mulher negra do Curuzu a comprar um carro, a dirigir, a ter carteira. A minha família foi uma das primeiras famílias no Curuzu aos seus filhos acessarem a universidade. Eu tenho uma tia que foi formada em Direito, é formada em Direito há quase 60 anos. A minha mãe se formou na Universidade Federal da Bahia na década de 60. Então, são mulheres que romperam assim com os limites do seu tempo. Então, eu venho dessa inspiração. Venho da inspiração de Manilda de Tolu e todo aquele núcleo de jovens negros que ousou desafiar a estrutura do carnaval baiano. Então, eu não ia deixar nada barato, né? Eu comecei na gestão pública com 24 anos, recém-saída da universidade. Foi criado um departamento na cidade de São Sebastião do Passé para eu coordenar. Então, eu fui diretora de um departamento onde eu era a pessoa mais nova do setor e coordenava uma equipe que não era muito grande, mas todos eram mais velhos do que eu. E pela minha experiência no movimento social de juventude, negro e de mulheres, eu fui coordenar esse departamento, ser diretora do Departamento de Reparação Social de São Sebastião do Passé. E lá a gente teve que ir abrindo caminhos, porque era uma cidade que não tinha movimento de mulheres organizado, não tinha movimento de juventude organizado, não tinha movimento negro organizado, havia uma criminalização muito intensa das religiões de matriz africana, embora houvesse muitos terreiros na cidade, e a gente foi desbravando o caminho. Então, lá a gente conseguiu implementar a Lei 10.639 na rede municipal, lá a gente conseguiu fazer um inventário na tentativa de registrar as comunidades quilombolas, lá a gente conseguiu implementar o primeiro núcleo de atendimento à mulher em situação de violência da região metropolitana de Salvador, lá a gente conseguiu trazer um polo da Universidade Aberta do Brasil para o município. Lá a gente conseguiu remontar todos os grêmios da cidade, estruturar um Conselho Municipal de Juventude. Então, foi enfrentando a cultura política atrasada, enfrentando o racismo, enfrentando o sexismo, metendo as caras, conversando com muita gente, fazendo muito processo participativo, fazendo muito seminário, fazendo conferência, dialogando, né? A gente estava ali no governo Lula também, o que facilitava. Então, o nosso trânsito
com Brasília, era um trânsito muito intenso, com a CEPI, com a Secretaria Nacional de Juventude, com a Secretaria de Política para as Mulheres, que eram os 3 órgãos com os quais eu me relacionava de forma cotidiana, né? Então, tendo uma ambiência de um governo progressista e enfrentando os percalços do dia a dia, eu acredito que foi assim que eu consegui naquela primeira experiência. E depois, de fato, acabei enfrentando outros desafios, ajudei a montar o Conselho Estadual de Política de Juventude aqui na Bahia, a primeira coordenação estadual de política de juventude. Eu coordenei as 3 conferências nacionais, 2 conferências das 3 de juventude que aconteceram, fiz parte da coordenação da CONAPI, que eu tive a honra de encontrar com vocês também, de vocês serem palestrantes e estarem participando. Coordenei e ajudei a estruturar o plano Juventude Viva, ajudei na articulação do Estatuto da Juventude, do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei do Feminicídio, da Lei de Cotas no Serviço Público. Enfim, implementei apenas aqui na Bahia várias coisas também, né? Ajudei aqui na implementação da Agenda Bahia do Trabalho Decente, coordenei o primeiro Fórum Baiano da Diversidade no Mundo do Trabalho, trabalhei uma época assessorando a vereadora Olívia Santana, onde a gente teve conquistas legislativas importantes, como a lei que criou o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, enfim, 1000 coisas. Eu gosto muito, assim, gostei muito, assim, tenho gostado muito das minhas experiências na gestão pública. Até algum tempo atrás, havia setores, e setores importantes da esquerda, que eram contra a simples discussão da questão racial, porque isso iria dividir a classe trabalhadora. E hoje nós temos setores da esquerda que se posicionam contra aquilo que eles chamam de identitarismo. Isso é exatamente as lutas dos negros e das mulheres, porque isso dividiria a esquerda. O que você acha disso? O que eu acho disso é impublicável, mas vamos lá. Vou tentar falar uma resposta educada. Bom, eu penso que esse tipo de posicionamento, em pleno século XXI, diante de tudo que o mundo vem passando, diante da ascensão das lutas antirracismo em termos globais, em relação também com a ascensão das lutas feministas em termos globais, só pode ser ignorância ou má fé. Como eu acho que não é ignorância, eu considero como má fé, porque é uma falta de vontade muito grande em acessar toda a produção que o movimento negro e feminista disponibilizou para a sociedade e que são ancoradas em pesquisas bastante densas e bastante conhecidas, né? As pessoas acham que nós, mulheres negras, que a população negra, nós achamos assim super legal, interessante, bater no peito, dizer que a gente sofre uma tripla discriminação. Não é, eu não gostaria. Eu não gostaria de ter que me esforçar 3 vezes mais para poder provar que eu sou competente em alguma coisa. Porque eu acho que só eu chegando a pessoa já sente a potência e a pressão. Porque com as pessoas brancas é assim, com os homens brancos é assim. Ninguém duvida de um homem branco, engravatado, com o cabelo cheio de gel, chegando em algum lugar. Mas uma mulher negra chegando afirmada em qualquer lugar, com um discurso na ponta da língua, você fala, mas é mesmo? É isso mesmo? Você foi mesmo? Você fez mesmo? É sempre esse ar de dúvida. E o fato é que eu chamo de ignorância porque as pessoas não reconhecem o processo de formação histórica do Brasil. O que há de mais permanente na história do Brasil foi justamente o período escravocrata e que marcou para o todo sempre a nossa arquitetura econômica. O capitalismo, vamos falar aqui em termos de esquerda, porque eu já fiz os cursos nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, já li o Capital, já li Lênin, já li Stalin, já li Engels, já li essa literatura aí comunista toda, porque eu tenho 20 anos no PCdoB, entendeu? E nesses marcos da literatura comunista, você tem que pegar qual é a principal regularidade econômica. A principal regularidade econômica é um sistema de produção de riqueza ancorado no trabalho escravo durante quase 400 anos e que marcou infinitamente aí toda a arquitetura social, econômica e de poder do Brasil. Quem não enxerga isso ou está protegendo seus privilégios ou quer permanecer fazendo um discurso que desqualifica a todos e todas nós que já avançamos nessa compreensão. Então eu tenho muito pé atrás com esse discurso.
discurso, eu gosto de combater, eu tenho enfrentado, nesses meses de janeiro e fevereiro, eu tenho ido para várias lives fazendo esse confronto político, teórico e ideológico. Eu gosto muito, eu me animo. Para a gente fechar, exatamente uma coisa desse momento, como é que você vê as perspectivas do nosso movimento numa época de retrocesso político? Nós temos avançado, isso parece uma contradição, né? Numa época de retrocesso político. Eu penso que a gente vem expressando um contínuo, o acúmulo que o movimento de mulheres, que o movimento de mulheres negras, que o movimento negro tem acumulado ao longo desses 521 anos de história do Brasil. Então, quando a gente vê essa explosão, né, inclusive hoje eu quero deixar aqui a minha homenagem, né, a Marielle Franco, 3 anos de impunidade, 3 anos sem resposta sobre quem mandou o vizinho do presidente matar Marielle e Anderson, e nós continuamos exigindo essas respostas. E esse contínuo, ele se apresenta de uma forma incontestável, né? O Brasil sempre tratou a população negra e, sobretudo, as mulheres negras como filhos bastardos. Não fez uma transição do sistema escravista para o chamado trabalho livre, incorporando essas pessoas, nos negou a possibilidade de adentrar a educação, de adentrar esse mercado de trabalho livre, de praticar a nossa religiosidade, de expressar a nossa cultura, sempre nos combateu, sempre nos perseguiu, sempre dificultou o nosso acesso. E essa revolta, que ela é tanto dos grandes episódios da nossa história, os quilombos, como o Quilombo dos Palmares, o Quilombo do Quariterê, as revoltas, as rebeliões, como a revolta dos Búzios, a revolta dos Malês, e essa resistência cotidiana, ela vem se acumulando. É uma resistência das mulheres negras que criam seus filhos sozinhas, que são trabalhadoras domésticas, que uma junta um pouquinho com a outra, fazem os caixas e compram a casa e lutam para botar seu filho na universidade, das baianas de Acarajé e de toda essa massa negra que às vezes não acessou nem o mercado de trabalho formal, está na informalidade, mas está batalhando para criar e sustentar as gerações. E essa resistência que vai se acumulando, ela eclode. Ela eclode porque hoje é impossível você fazer uma leitura de Brasil e dizer que as oportunidades são igualitárias para todos e todas, independente do gênero, independente da orientação sexual, independente do local de moradia, independente do pertencimento étnico-racial. Então, tá mais difícil, a gente sofre mais na pele. Angela Davis já ensinou isso, né? Quando as mulheres negras se movimentam, a gente abala toda a sociedade, porque a gente é quem está na base, no subsolo dessa pirâmide social. Então, acho que tem fundamento o fato de nossas reivindicações estarem vindo mais à tona, as nossas bandeiras de luta, as nossas formas de organização, a marcha das mulheres negras, a nossa presença na política institucional. Eu acho que tem a ver com isso, com esse acúmulo que vem se constituindo e hoje vem à tona. Ângela, muito obrigado pela sua participação, por ter compartilhado, como eu disse de início que o faria, com a nossa audiência, toda essa sua experiência riquíssima. Daria para fazer mais uns 3, 4 programas, com certeza, mas quem sabe a gente volta. Muito obrigado. Eu agradeço também a vocês pela oportunidade. Eu sei que eu falo demais e às vezes não dá para resumir tudo, mas eu acho que ficaram aí pílulas interessantes aí, de momento-chave aí na nossa trajetória, nessa luta coletiva por emancipação de toda a população e, sobretudo, da população negra e das mulheres. Um grande abraço.